Tô aqui para falar nessa live, sobre o exame de francês obrigatório para as enfermeiras que vão trabalhar aqui na província do Quebec, Canadá. Então, para quem ainda não me conhece, eu conheço um pouco. Eu me chamo Lucas, sou enfermeiro, trabalhava no Brasil e vim trabalhar aqui na província do Quebec, no Canadá. E exatamente o que eu faço aqui nesse perfil é fazer conteúdos para que enfermeiras e enfermeiros como você percorram esse caminho que eu fiz, né? O intuito é de ajudar e de fazer com que vocês vejam que existe uma possibilidade de trabalhar aqui no Canadá como enfermeiro e ainda de quebra ter visto para toda a sua família. Então é esse o objetivo aqui do perfil que eu tenho aqui no Instagram. Então vamos lá para conversar um pouco, tá? O que é essa prova, esse exame de francês? Porque muita gente chega aqui e pergunta, tá, Lucas, eu vou trabalhar como enfermeiro, aí no Quebec fala francês, diferente de outras partes do Canadá, fala francês, e eu tenho que fazer uma prova de proficiência, eu tenho que ser fluente, eu tenho que dominar a língua, quando é que eu faço prova? Então, assim, no processo, até chegar aqui, não tem prova oficial para ser feita. Não tem nível de fluência, não tem nível avançado. E essa é uma das vantagens que eu sempre digo para todo mundo que quer vir trabalhar como enfermeiro no Canadá. A província do Quebec não exige atualmente prova nenhuma oficial para chegar até aqui e atuar, para validar diploma, para conseguir emprego. Não tem. Então, esse exame ele vai ser feito só quando você estiver aqui na província do Quebec. Então vamos lá, né? O que é o exame? O exame, ele é quem coloca esse exame, quem faz esse exame é o governo do Quebec e é exatamente o Office Québécois de la Langue Française, né? É o escritório quebecois da língua francesa. Eu várias vezes eu troquei essas letras, né? Que é EQLF. Então, esse é o órgão responsável de aplicar essa prova. Essa prova ela é aplicada para todos os profissionais que são inscritos em uma ordem, né? Ordem aqui é igual aos nossos conselhos. Então, todo profissional que tem a sua profissão regulamentada aqui no Quebec, enfermeiro, advogado, arquiteto, engenheiro, e que vem do exterior, é obrigado a fazer essa prova. Então vamos voltar pro nosso foco, que é os enfermeiros e enfermeiras, né? Então, como que acontece pra gente? Como eu disse, não precisa prova nenhuma, exame algum, para conseguir emprego, para conseguir o visto e chegar aqui no Quebec. Você vai chegar no Quebec trabalhando como enfermeira, já chega recebendo o salário. E aí, depois que você fazer o exame da Ordem dos Enfermeiros do Quebec, o famoso exame da Ordem, né, da OIQ, o exame da Ordem dos Enfermeiros do Quebec, você vai se inscrever na OIQ e aí é o momento onde você tem que fazer esse exame, porque a Ordem dos Enfermeiros do Quebec vai te dar uma licença temporária de 1 ano, que é condicionada a passar nessa prova de língua francesa, que é obrigatório, né, segundo as leis aqui da província do Quebec. Então pegou aí, esse é o caminho, esse é o que vai acontecer, na verdade, com relação a esse exame oficial de francês que eu acabei de fazer aqui, né, no dia 4. Então, assim, você vai começar a atuar, né, consegue emprego, vai estar trabalhando, e aí, depois que você passa no exame da ordem, que isso é uma outra história, aqui tem bastante conteúdo sobre exame da ordem, né? O que é o exame da ordem dos enfermeiros. Depois que você passar nesse exame dos enfermeiros, que você é obrigado a fazer esse exame de língua francesa, ok? Porque o governo do Quebec exige. É isso, tá? E quando que você vai fazer esse exame, né? Eu disse, depois que você passa na prova da ordem, e aí você entra no site
desse office, né, desse escritório quebecois da língua francesa, e você vai agendar a sua prova. A sua prova ela é realizada em Montreal, né, uma prova onde você vai fazer juntamente com outros enfermeiros, ao mesmo tempo. Então, assim, você passou na prova dos enfermeiros, você vai agendar essa prova de língua francesa e você vai executar, vai fazer essa prova para poder ter a inscrição permanente junto à Ordem dos Enfermeiros do Quebec. Então, esse exame de francês ele é condicional para que você continue executando, o seu trabalho como enfermeiro aqui, né? Então, assim, e como que é essa prova, né? Como que consiste a prova? Do que a prova é feita? Bom, a prova, como eu falei, você vai se fazer a inscrição pela internet, vai até Montreal, a inscrição é gratuita, então assim, você não vai ter que pagar nada pela prova, ela é gratuita, você vai se apresentar no horário que você agendou pela internet e a prova tem uma duração de até 3 horas e meia, tá? Parece ser muito, mas passa extremamente rápido, você nem percebe o tempo passar. Sabe? Você nem percebe o tempo passar. E o que vai ter nessa prova? Ela é escrita, falada? A prova, gente, é para avaliar os conhecimentos de língua francesa. Vou até ler aqui qual que é o objetivo, né? Para ficar bem claro assim, ó. O governo exige que todos os membros de ordens profissionais devem possuir conhecimentos de francês adequados. Olha bem, conhecimentos de francês adequados ao exercício da profissão. Então não fala de nível, fala que tem que ter conhecimentos adequados. Então os avaliadores que estão lá, durante toda a prova, eles vão estar avaliando se a gente tem conhecimento adequado dentro da nossa profissão. Não vai avaliar o nosso conhecimento na profissão. Então assim, dura 3 horas e 30, ela tem uma parte de compreensão escrita, onde você vai ler parte de um estudo de caso, é um estudo de caso grande. Então, todos os enfermeiros que estão lá, eu estava com mais 4 enfermeiras estrangeiras, cada uma veio de uma parte do mundo. Então, cada uma vai ler um trecho desse estudo de caso, e aí a gente vai montando o estudo de caso, né, a cada leitura. Depois, tem a parte de compreensão oral, que aí você escuta seus colegas apresentando cada parte desse estudo de caso, toma nota desse estudo de caso que está sendo ali apresentado por cada um. Então a gente vai montando o estudo de caso, cada qual vai lendo, e isso estão lá, óbvio, né? Os avaliadores, são 2, estão lá gravando esse encontro, estão gravando. E aí os colegas enfermeiros vão fazendo questionamentos também, porque você tem que apresentar a sua leitura, não é basicamente ler, pode até ler, os avaliadores falam, você pode ler, mas é interessante que você tenha um resumo daquilo que você tem que apresentar. Então assim, compreensão escrita, compreensão oral, escutar os colegas, aí você pode fazer pergunta, mas o que você quis dizer com isso? Pode repetir essa frase, e você vai tomando nota. Depois você vai ter que fazer uma expressão escrita. Vai ter que escrever um texto relacionado com o estudo de caso. E esse texto ele tem que ter de 150 a 200 palavras. Após isso, você vai ter a quarta e a última parte, que é a expressão oral. Que você vai sentar sozinho com um avaliador, né? E você vai conversar com o avaliador sobre o estudo de caso, e o avaliador vai te fazer questionamentos sobre o estudo de caso. Então, assim, ele é comprido, mas como eu falei no início, você não percebe o tempo passar, tem até 3 horas e meia para fazer esse exame. Você não vê o tempo passar. Tem pausa também, né? Óbvio. Mas assim, você não sente, porque você está ali lendo o texto, discutindo com os colegas o estudo de caso. Então assim, quando você vê essas 4 partes, passa extremamente rápido,
e quando você se dá conta, o exame terminou, né? Então, assim, é um exame que é obrigatório, são 4 partes: compreensão escrita, compreensão oral, expressão escrita e expressão oral. E aí você faz e aguarda o resultado, que é dentro de 2 semanas, e depois que vir o resultado e você conseguir passar nessa avaliação, você pode se inscrever na Ordem dos Enfermeiros de forma permanente. É isso o exame do Office Québécois da Língua Francesa, né? O Escritório Québécois da Língua Francesa. Gratuito, como eu falei. Se você não passar, você pode se inscrever dentro de 3 meses para repetir o exame, e você pode tentar quantas vezes for possível, né? Então, assim, como que eu me preparei para esse exame, né? Como que eu estudei para isso? Então, assim, eu já sabia que esse exame que o governo do Quebec faz para nós enfermeiros, já conhecia, né? Já sabia que ia ter que fazer esse exame, e sabia que ele é um exame que é exatamente que não vai avaliar a questão de técnica de eu ser enfermeiro, mas sim o conhecimento da língua com relação à profissão. Então, o que eu fiz de preparação? Eu fiz muita leitura, mas para melhorar a minha questão da escrita, que eu acho que a escrita é uma das minhas habilidades, é a mais, digamos, fraca. Mas eu não fiz nenhuma preparação específica ao curso, exatamente porque eu sabia que o exame era baseado nas atividades do dia a dia de ser enfermeiro. Então, assim, depois de 1 ano e 3 meses aqui, atuando como enfermeiro, né, eu acreditava no meu potencial, que eu ia evoluir na língua, que eu ia conseguir me expressar, né, e consigo, que eu ia melhorar meu vocabulário, ia melhorar minha escuta. Então, eu não fiz necessariamente uma preparação específica para essa prova, porque eu sabia que tinha todo esse tempo, e aí a gente vai evoluindo, querendo ou não, com a língua. Então faz sentido isso para você, então não fiz algo assim específico. O que eu fiz foi escrever muito, ler, e com a leitura ajuda melhor no vocabulário para me preparar para esse exame, que o objetivo nada mais é validar os conhecimentos, né, como eu li ali, os conhecimentos de francês, e se esses conhecimentos são adequados para o trabalho. Então não é nada assim, você tem que atingir um nível avançado, C1, segundo a norma europeia, você tem que atingir o nível não sei o que do TEF, enfim. Então, por isso que eu acho que é um exame que ele vai realmente assim encerrar, posso dizer assim, toda essa jornada que é ser enfermeiro aqui no Canadá, especialmente na província do Quebec, todo o processo que a gente passa, né? Obter emprego, chegar aqui, né, conseguir o visto, chegar aqui, trabalhar, passar no exame da ordem. Esse exame ele finaliza assim essa jornada, esse caminho de ser enfermeiro, né, ou de obter todos os reconhecimentos e para exercer plenamente aqui. Então, assim, esse exame é exatamente isso, sabe, pessoal? Então, assim, para você que é enfermeira, enfermeiro e quer vir trabalhar aqui na província do Quebec, no Canadá, e de quebra, né, proporcionar visto para o seu cônjuge, para sua esposa, para o seu marido, e visto de estudos para os filhos e tudo isso, né, se você tem esse interesse, esse aqui é o lugar. E vou dizer que em fevereiro, né, provavelmente no fim de fevereiro, eu vou estar abrindo nova turma do meu programa de mentoria, onde eu tenho todo o material necessário para fazer esse caminho, essa jornada, para você chegar aqui, né, como eu disse, já com emprego e trazer toda a sua família, né, um emprego você já obtém no Brasil, né, então você vai chegar aqui com toda a sua família. Então, no fim de fevereiro, anotem aí, quem tem interesse, vai no meu link, num link lá na minha bio, se inscreve, você vai entrar num grupo WhatsApp e lá você vai estar sendo informado do que está acontecendo e também de primeira mão vai ficar sabendo quando vai abrir essa nova turma do meu programa de mentoria.
Então, se você tem interesse nesse processo, se inscreve lá, tá? Quem tá aí e gostaria de fazer uma pergunta relacionada com esse exame, né, com relação ao exame da língua francesa que eu acabei de contar aqui nessa live. Perguntas. Alguém tem alguma pergunta relacionada com isso, gente? O que achou interessante? Se é muito difícil, é impossível? Eu descrevi aqui a minha experiência, né? Não achei ele, né, um exame difícil, não achei ele pesado. Muito pelo contrário, assim. Acho que fluiu bem. E quando eu vi, o tempo passou, assim, extremamente... Vamos lá, várias perguntas. Para validar o diploma, somente essa prova? Não, essa prova não tem relação assim nenhuma com validação do diploma. A validação do diploma você faz toda ela sem ter que apresentar nenhum tipo de prova. Lucas, se tivermos o DELF, precisa fazer esse exame? Precisa. Porque esse exame, quem coloca a obrigação de fazer esse exame é o governo do Quebec. E ele coloca esse exame, como eu disse, para reconhecer que você tem um nível de língua adequado para a sua profissão. Não tem nada a ver com exames oficiais. Só que você vai fazer esse exame aqui só. Esse exame, pessoal, é só para quem está aqui. É só para quem trabalhou já como enfermeiro e quem passou no exame da ordem. E aí vai ter que fazer esse exame aqui, que é um exame gratuito. Não tem nada a ver com DELF, não tem nada a ver com TF, nada desse tipo. Tá? Alguma outra pergunta com relação ao exame? Não tem nada a ver com DELF. Quem tá aí, quer fazer mais alguma pergunta? Ficou claro, gente? Deixa eu ver aqui. Para entrevista precisa do DELF ou não? Esse negócio de apresentar a prova para entrevista, isso vem mudando, tá? Essa questão com relação ao idioma. Eu, quando fiz o meu processo, quando eu fiz 2 processos, um eu não passei, né? Não passei. E nesse, para provar o nível de idioma, era um testezinho no Google Forms. E no segundo que eu fiz também... Não, no primeiro que eu fiz, era só declarar que tinha um nível de língua, eles não pediam nada. No segundo, quando eu passei, era esse exame do Google Forms. Para se inscrever, eles não exigem prova atualmente. Tá? Então, assim, para se inscrever para um processo, para um recrutamento. Sabe? Gente, as perguntas aqui é com relação à live. Então, assim, se não tem mais perguntas com relação à live do exame de francês obrigatório para enfermeiras e enfermeiros, eu quero agradecer a presença de todo mundo, tá? Lembrando que no fim de fevereiro vou abrir nova turma para o programa de mentoria. Se você é enfermeira e enfermeiro, não suporta mais o plantão, não aguenta mais esperar o piso, se inscreve já, vai lá na minha bio, no link, se inscreve, vai entrar no grupo WhatsApp e você vai estar bem informado de quando vai abrir essa turma, como que funciona, entendeu? Então, assim, fim de fevereiro, tá? Nova turma do programa de mentoria para enfermeiras e enfermeiros que queiram vir aqui para o Canadá, para a província do Quebec.